Fala, gente! Com esse vídeo nós estamos dando início a uma nova série aqui no canal. Essa é a série Evolução. Essa série tem como objetivo nos provocar, nos chamar ao crescimento, ao amadurecimento, ao aperfeiçoamento e ao desenvolvimento na vida espiritual, bem como em todos os aspectos da nossa existência. Então, abra o coração, aperte o cinto e vamos viajar nessa temática. Se liga no primeiro episódio dessa série. Uma compreensão acompanhada de atitude que nós devemos ter é a de que não basta nós começarmos em algo, é necessário que a gente cresça, que a gente evolua, que a gente progrida naquilo. E de maneira especial eu falo disso aplicando a nossa caminhada com Deus, a nossa vida de fé. Não basta que nós apenas abracemos a fé, que nós digamos sim a Deus, mas é preciso que a partir desse encontro com Deus nós passamos a empreender uma jornada de crescimento, uma jornada de evolução. Sobre o precursor de Jesus Cristo, João Batista, a palavra de Deus diz no Evangelho de São Lucas, capítulo 1, verso 80, assim: o menino foi crescendo e fortificava-se em espírito e viveu nos desertos até o dia em que se apresentou diante de Israel. João Batista, antes de dar início ao seu ministério de profetismo, foi alguém que passou por um processo intenso de crescimento. Sobre o próprio Jesus Cristo, quando nós viramos a página aqui e vamos para o capítulo 2, no verso 40 do Evangelho de São Lucas, lemos assim: o menino ia crescendo e se fortificava, olha só, parecido com a passagem sobre João Batista, estava cheio de sabedoria e a graça de Deus repousava nele. Olha que lindo! Lá no versículo 52, olha o que diz novamente: e Jesus crescia em estatura, em sabedoria e graça, diante de Deus e diante dos homens. Jesus crescia, mas não apenas em estatura física, mas crescia em sabedoria, em graça. É lindo quando nós lemos sobre a conversão do apóstolo Paulo. Aquele homem teve um encontro com Deus de forma sobrenatural, mas Paulo foi alguém que também não ficou estagnado na fé. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, ainda no capítulo que narra a sua conversão, a palavra de Deus diz assim: demorou por alguns dias com os discípulos que se achavam em Damasco. Imediatamente Paulo começou a proclamar pelas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. E lá no versículo 22 a palavra diz assim: Saulo, porém, sentia crescer o seu poder e confundia os judeus de Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Havia uma evolução em Paulo, um crescimento no seu ministério, no seu anúncio. Foi esse mesmo apóstolo Paulo que, se dirigindo ao seu filho na fé, Timóteo, escreveu na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, verso 1. Tu, portanto, meu filho, procura progredir na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 3, no verso 12, nós lemos Paulo orando para que aqueles irmãos pudessem crescer. Diz assim a palavra: que o Senhor vos faça crescer e avantajar na caridade mútua para com todos os homens, como é o nosso amor para convosco. Olha só que lindo! E também o apóstolo Pedro foi alguém que escreveu sobre crescimento na fé, sobre crescimento na vida espiritual. 2 Pedro, capítulo 3, verso 18, ele disse assim: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Um ponto que não pode ser deixado de lado aqui é que nós podemos até já ter dado passos de crescimento nessa caminhada de fé, nesta vida com Deus, mas corremos o risco de, num determinado momento, nós estagnarmos, pararmos e acharmos que está bom assim e acabarmos nos acomodando nesse processo de crescimento. E entendamos que quando a gente para, a gente não entra num estado de estabilidade,
onde já estamos prontos. Pelo contrário, a gente começa a regredir, pois a vida segue o seu curso de evolução e a gente acaba voltando para trás. Crescimento é algo permanente, é algo que deve ser contínuo. O apóstolo Paulo, naquele texto famoso de Filipenses 3, ele escreve assim aos irmãos: não pretendo dizer que já alcancei esta meta e que cheguei à perfeição. E no versículo 16, ele conclui o raciocínio dizendo: contudo, seja qual for o grau a que chegamos, o que importa é prosseguir decididamente. Prosseguir. E ele escreve aos Tessalonicenses, na primeira carta, capítulo 4, verso 1, exortando aqueles irmãos para que não caíssem nesse possível comodismo. Ele escreve o seguinte: no mais, irmãos, aprendestes de nós a maneira como deveis proceder, para agradar a Deus, e já o fazeis. Rogamo-vos, pois, e vos exortamos no Senhor Jesus Cristo, a que progridais sempre mais. Olha só o que ele está dizendo. Ele está dizendo: olha, vocês já aprenderam de nós o que vocês devem fazer para agradar a Cristo, e vocês já estão praticando, mas, por favor, não parem por aí, não se acomodem, procurem sempre mais. Irmão, irmã, o chamado para mim e para você é para que nós tenhamos um relacionamento cada vez mais profundo com Deus, numa busca constante e intensa, através de uma oração incessante, através da leitura da palavra, de busca por conteúdos espirituais que nos façam crescer na fé, e assim nós possamos progredir na nossa vida com Deus e sejamos dignos de ser reconhecidos como esses que estão constantemente evoluindo na fé. Como o apóstolo Paulo reconheceu esse crescimento na vida dos irmãos, quando ele escreve aos Tessalonicenses, aquele mesmo povo que ele na primeira carta fala para que eles possam crescer. Na segunda carta, logo no capítulo 1, ele começa elogiando e reconhecendo que eles estavam crescendo. No versículo 3 do capítulo 1 da segunda carta aos Tessalonicenses, Paulo escreve assim: sentimos-nos na obrigação de incessantemente dar graças a Deus a respeito de vós, irmãos. Aliás, com muita razão, visto que a vossa fé vai progredindo sempre mais e desenvolvendo-se a caridade que tendes uns para com os outros. Glória a Deus! Que sejamos esses que estão em constante crescimento diante de Deus e diante dos homens. Até o próximo episódio dessa série.